A 14ª roda de cantoria e poesia continua depois do show de Olavo Dantas, que veio com o pop nacional. Agora nós temos aqui duas pessoas da área do cordel, o qual ele foi meu professor, incentivador, que é o Jurivaldo Alves, e a Patrícia foi também uma professora que me orientou como fazer o cordel, que eu nunca tinha feito o primeiro, e eu, naquele mesmo ano, eu fiz 2 cordel, e ela aprovou, e daí para cá não parei mais. Então vamos ouvir aqui Jurivaldo Alves e Patrícia. Boa tarde, Jurivaldo. Boa tarde, amigo. É um prazer imenso participar de um evento tão importante para a nossa cultura popular, como este evento que está divulgando o que é o cordel, o que é a poesia, o que é o cangaço, o que é toda a nossa cultura popular nordestina, por que não dizer brasileira. É que já se tornou costumeiro essa tradição de vocês virem aqui, não é a primeira nem a segunda, já é a 14ª vez que vocês vêm. Patrícia, fale um pouco também do seu trabalho na literatura de cordel, como começou, o tempo que você passou lá na Luzeiro, em São Paulo. Bom, é um prazer enorme ter recebido esse convite, foi uma honra muito grande, não esperava, foi uma surpresa muito boa. Bom, como sou filha, né, de Jurivaldo, ele trabalha como folheteiro, como você mesmo conheceu, eu tive a oportunidade de iniciar em 2004, quando ele mesmo me pediu para fazer uma pesquisa a respeito do cangaço, e nessa pesquisa ele pediu para aproveitar que eu fizesse um cordel através desta pesquisa a respeito do cangaço. Dessa pesquisa, então, nasceu o primeiro filho, que é o primeiro folheto, e desse folheto nós hoje temos em torno, né, nesses 14 anos de trabalho como cordelistas, né, que fomos, como diz o ditado, fomos graduados como cordelistas, né, diz que fez o primeiro cordel, está bem feito, é cordelista, né? Então, já temos em torno de 100 folhetos publicados. Inclusive, hoje eu trouxe até uma novidade aqui, é lançamento. Que bom. Saiu do forno, não tem nem capa o livro ainda. Muito bem, então vamos ouvir. Jurivaldo, você que é um folheteiro, você que foi meu orientador, meu professor, quando eu cheguei em feira, em 2010, você me incentivou, e aquele incentivo incentivou no lugar de terra fértil que naquele mesmo ano eu fiz 2 cordéis, 2 livretos, e hoje já vou com 50 e lá vai cacetada, né? Você também é um pesquisador sobre o cangaço. Qual a relação do cordel com o cangaço? Olha, Santeiro, em primeiro lugar, eu agradeço muito quando a pessoa cita esse nome, e eu gosto muito de citar este nome de o folheteiro. O folheteiro, justamente, é um trabalho, é um artista de meio de rua que praticamente está em extinção. Segundo diz aí os pesquisadores, que eu sou um dos 10 últimos do Brasil. Então, como folheteiro, que o folheteiro, eu sempre digo que é o que vende o cordel de outros cordelistas. Então, Feira de Santana é riquíssimo em cordelistas. Tem muitos cordelistas famosos, como Francis Machado, João Ramos, Nivaldo Cruz, Zadir Marcos, muitos cordelistas e outros. Mas folheteiro, eu sou o único. E o folheteiro vive de vender. E para vender, nós temos que escolher, assim, mais ou menos, as histórias ou tema de mais repercussão, de mais curiosidade, de mais emoção, para que nós vai para o meio da rua, para vender o cordel, fazer aquela roda, aquela propaganda, reunir o povo, depois contar a história e convencer e vender o cordel. Então, é por isso que eu gosto que cite o nome folheteiro, justamente porque praticamente está em extinção, tanto aqui na Bahia como no Nordeste. E referente sobre ao cangaço, justamente porque eu, como folheteiro, fui fazendo o levantamento, e o tema mais vendido no Brasil é justamente o cangaço, que o cangaço e o cordel conviveu muitos anos juntos, inclusive o próprio Lampião, ele foi violeiro, foi sanfoneiro, foi amocrefe, foi vaqueiro, foi tropeiro, e também escrevia poesia. E ele se aspirava nas histórias
de Antônio Silvino, porque Antônio Silvino foi um dos grandes, não é? Dos grandes cangaceiros, dos mais famosos, que o mais famoso foi Lampião, pela seguinte maneira, que Lampião era valente, inteligente e rápido. Então, tornou-se assim, uma das maiores referências para o cordel. É tanto que Lampião, o cangaço em geral, existe mais de 2.000 livros de 300, 400 páginas sobre o cangaço. E cordel, ninguém sabe dizer quantos cordéis existem sobre o cangaço, sobre Lampião. E basta usar, né, o nome Lampião, cangaço, o cordel tem boa aceita, boa venda. Então é por isso que eu sempre me trago de Lampião, porque o folheteiro, para ir vender o cordel, ele tem que fazer assim, tipo um palhaço. Uns, como o nosso saudoso Rodolfo Cavalcante, se vestir de intelectual, com a pasta bonita debaixo do braço, com um chapéu bonito, ternos e gravata, paletó e etc. Já o Herotildo de Miranda, ele fazia o papel assim de um matuto, um chapéu de palha, uma camisa assim bem folgada, e a sandália de couro. Já o Cuíca era tipo um palhaço, tipo um mágico. Então, cada um tem a sua característica. Então, como eu vendia muito o cordel, e até hoje ainda vendo o tema cangaço, e tem uma curiosidade, porque dizem que Lampião não invadiu a minha cidade por causa de meu avô. Aí eu passei a entender, porque o meu interesse do cordel no cangaço foi justamente que eu li muito cordel. Aí um dizia, Lampião foi um herói, Lampião foi um bandido, Lampião foi para o céu, Lampião foi para o inferno, Lampião está nas profundas, Lampião está no paraíso. Ele danou-se. Aí eu passei, eu e minha filha, passamos a pesquisar quem foi Lampião. E hoje, se você me perguntar, que a maioria das pessoas que entrevistam aí, a gente pergunta logo, Lampião foi o herói ou bandido? Na minha opinião, hoje, com o meu conhecimento, ele foi um fenômeno. Agora, cada um que leia a história, pesquise, para poder classificar se ele foi herói ou bandido, acusar ou defender. É por isso que eu represento o cangaço, justamente por motivo de saber como foi o contato de Lampião com o meu avô, e também conhecer a história verdadeira, porque quando eu estou vendendo o cordel, no meio da rua, nas Bienal, em qualquer lugar, qual é o cordel melhor que você tem aí? Aí eu pergunto logo ao cliente, qual é o tema que o senhor gosta? É amor? É mistério? É encantamento? É política? É religião? É cangaço? É cangaço. Então acontece, então supera. Então os 2 cordéis mais vendido no mundo é A Chegada de Lampião no Inferno e O Pavão Misterioso. Então é por isso que eu venho sempre procurando entender. Eu faço parte do Cariri Cangaço. O Cariri Cangaço é uma reunião, é um seminário com mais de 200 escritores do Brasil todo, justamente para nós descobrir quem foi Lampião, o que foi o cangaço, qual foi o motivo e qual foi as suas derrotas e vitórias que houve no cangaço. Então é isso aí que o folheteiro, o cordelista Jurivaldo Alves da Silva fala sobre o cangaço. Show de bola, Jurivaldo. Falando em cangaço, até porque o cangaço e o cordel sempre andaram juntos, porque o cordel divulgava a história do cangaço, as mortes, as tragédias, os contos. Então eu escrevi esse cordel, e agora eu vou ser julgado porque estou com meus 2 professores. E eu digo, falando do cordel, o folheto de cordel fala do nosso passado, do presente e do futuro, nos deixa bem informado com os acontecimentos, verdadeiro ou inventado. Foi durante muito tempo que a nossa população, vivendo aqui no Nordeste, carente de informação, o folheto de cordel foi o jornal do sertão. E era bastante vendido pelas feiras do interior, pelo um preço razoável, permitindo ao comprador belas histórias rimadas, satisfazendo o leitor. Os nossos antepassados, com a falta do saber, de vez em quando traziam um cordelzinho para ler, com a família reunida, divertia-os para valer. Ainda hoje eu lembro minha mãe lendo para a gente história de lobisomem, de dragão e de serpente, e nós sentados no terreiro escutando atentamente. Li a história de romance que ficávamos curiosos, como Cidrão e Helena, o Pavão Misterioso, Juvenal e Mariquinha e as histórias de Trancoso. Então, cordel é isso. Só que agora eu estou em cólica para ouvir, para nós assistir, o lançamento do cordel de Patrícia. Furo de reportagem. Ainda está na boneca, em fase de
de construção, está sem a capa ainda, que estamos fazendo, bolando aí a xilogravura para fazer a capa, que é de muito importante. Portanto, vá em frente. Na verdade, eu pensei que ele disse que estava em cólicas, mas para ouvir a nossa opinião, porque ele falou isso, né? Que ele queria saber a nossa opinião em relação ao trabalho dele. E eu digo, está aprovado. Está aprovado. Maravilha, né? Pois bem, vamos lá. Linguajar nordestino. A todos aqui presentes, eis a minha saudação. Estou bastante feliz com tanta inspiração. Aqui neste manual, nem sei se dizer qual o total de gírias e palavrões. É tão engraçado observar xingamentos nordestinos sendo dito por idosos, mulheres, homens e meninos. Uns já nasceram sabendo, outros, mesmo não querendo, aprenderam pequeninos. O Nordeste do Brasil, região com 9 estados, tem riquezas culturais e sotaques arrastados, com paisagens atraentes, lugares bem diferentes que encantam todos os lados. O Pernambuco e Alagoas possuem pronúncia forte. O Piauí e o Maranhão, Ceará dão um suporte. Tem Sergipe com Bahia, Paraíba que anuncia o Rio Grande do Norte. Os nordestinos são unidos, ativos, hospitaleiros. Além de falarem rápido, têm muita fé e são guerreiros. Músicas, religiões, costumes e superstições de autênticos brasileiros. A seguir, pequena lista do manual em questão. Nele selecionei, com muita dedicação, várias gírias e expressões e, por que não, os palavrões mais xingados no sertão. Aguado é café bem fraco, dar a volta é arrodear. E para apertar bastante é necessário arrochar. Quem for besta é abestalhado, o maluco é abilolado, e discutir é alengar. Azuretado é confuso, fazer vergonha é avexar, dançar forró é arrasta-pé, diminuir é acochar. Um sujeito bem dotado é o conhecido ajegado, ficar com raiva é se arretar. Sandália baixa é apercata, pegar a força é afanar, má pessoa é uma cebosa, dar mais volume é altear. Estar embaixo foi arriado, estando em cima foi arribado, causar ruína é arruinar. Quem se aparece é amostrado, está com pressa é avexado, enfurecido é arretado, muito empolgado é assanhado, o cara tolo é abobado, metido é bom é arrombado, e se bebeu está alterado. Um estilingue é badog, baitola é algum desviado, sofrer um baque é cair, bateu em algo é barreado, batoré é o cara baixinho, e chamá-lo de bichinho é um carinho delicado. Biscoitos são sempre são sempre doces, e bolachas são salgadas. Sendo broncas, tem problemas, se tiver furos, são brocadas. Querem brigas barraqueiras, as frentistas são bombeiras, e borrões, folhas riscadas. Se você não é nordestino, preste bastante atenção. Este singelo folheto foi apenas degustação. Não percam outros volumes da moral e alguns costumes que mais para frente virão. É maravilha! Esse é o cordel lançamento de Patrícia Oliveira, filha do Jurivaldo Oliveira. E agora, Jurivaldo, você vê, o cordel é isso, né? Fala do dialeto, fala do cangaço, fala dos costumes, fala das tradições. Um cordel como esse chama-se cordel educativo, né? Que é um cordel que vai dar instrução para pessoas de outra região. Há poucos dias eu estava em um ônibus acompanhando o Cariri Cangaço e entrou uma doutora. Eu não sabia que ela era uma doutora. Aí ela sentou ali na poltrona próxima a minha e ela vinha conversando com outra senhora. Disse, mas rapaz, que o baiano fala errado e de cada um lugar é um linguajar diferente. E lá vai, eu estou aqui, estou sem entender que ela era Teresina, né? Aí quando ela terminou, eu digo, senhora, olha, o problema é que a Bahia divide com 8 estados do Brasil. Então, nós baianos recebemos gente do Brasil todo. Então, cada um tem um dialético diferente. Aí a mistura, a fusão de todos nós, aí torna-se, cada uma região tem um linguajar diferente, mas tudo é brasileiro, tudo é baiano, tudo é que é a nossa língua
verdadeiramente, quase que ninguém fala que é o Tupi-Guarani. Né? Aí ela disse, ficou então agora minha filha justamente escreveu esse cordel que eu vou entregar para ela no próximo Cariri Cangaço, para ela entender o nosso linguajar. Que foi assim, tipo uma crítica, mas uma crítica construtiva. Muito bem. Agora, Jorivaldo, vocês têm um trabalho para apresentar? É um cordel que vai ler? O que é que vai apresentar para nós aqui nessa... Falando do cangaço, né? Justamente, então, eu tenho que mostrar o nosso trabalho referente ao cangaço, que diz assim: o Brasil é um país construído na riqueza, mas como em todo lugar, também existe pobreza. Quem tem muito não divide, pois é grande a avareza. Ao rico não interessa se o pobre tem poupança, se tem conta na bodega, ou se resta alguma herança, seu poder não contagia, e o pobre é quem dança. Vou contar-lhe uma história de um povo de tradição, também faço homenagem a quem viveu no sertão, quem foi o rei do cangaço, o inesquecível Lampião. Há alguns tempos no Brasil, após o século XVII, surgiu no interior os grandes cabras da peste, e seu grupo era formado, todos por gente do Nordeste. Taxado como bandidos, bandoleiro e justiceiro, que vivia na miséria como muitos brasileiros, na verdade esses homens eram todos cangaceiros. Quando há seca no Nordeste, é bem terrível a matança. De um lado reina a fome, do outro triste lembrança. Morre homens e mulheres, jovens, velhos e crianças. Os bandos de cangaceiro percorriam o sertão, assaltavam os viajantes, matavam a população, os alimentos distribuía aos pobres da região. Todo grupo político tinha o seu governante. O cangaço tinha o líder chamado de comandante, João Calango e Antônio Silvino, Jesuíno e Jesuíno Brilhante. Antônio Silvino foi também um grande criminoso, protetor dos cangaceiros, mal perverso e orgulhoso, mas mantinha em seu bando um batalhão perigoso. Os coronéis contratavam os bandos de cangaceiro, que saía em grande tropa, parecendo formigueiro, para eliminar os inimigos e cuidar do seu dinheiro. Então, o cangaceiro surgiu justamente por isso, por ser contratado para cobrar as vinganças ou roubar, para dar para os pobres. Então, a Patrícia tem suas considerações finais, Jorivaldo, Alves, e eu também, antes disso, eu quero dizer também aqui um cordel, que aqui somos 3 cordelistas, né? E eu digo assim: seu doutor, meu saber não vem de sala de aula, vem da sábia natureza que também não estudou. Recebeu o dom de Deus, e assim como ela, sou eu, do sertão somos doutor. Não tenho palavra bonita para iludir quem não sabe, sou quase um analfabeto, não frequentei faculdade, e por isso é que nos meus versos não existe pabulagem. Eu não nasci na cidade, nem sou filho de doutor, nasci foi lá no sertão, num ranchinho, sim senhor, bem pertinho do roçado, meu pai era agricultor. E por isso não faço verso cheio de encantamento, com muito vocabulário, não tive conhecimento. Meu livro foi o roçado e meu transporte era um jumento. Dormia em cama de vara, meu fogão era 3 trempes, me acordava madrugada, me deitava ao poente, minha cadeira era um cepo, meu sofá era o batente. Meu remédio era de mato, feito de folha e raiz, meu esporte foi caçar, preá, nambu e perdiz, vivendo sem vaidade, mas para falar a verdade, como eu era feliz. Mas conheço bem a paisagem nordestina, a montanha, a planície e arvoredo, Gravatá, Mancambira e arvoredo, toda planta que resiste à aridez, nessa terra que eu amo e tenho vez pelo fato de não ter competidor, se nasce dado diploma tem suas vez, nas caatingas do sertão, eu sou doutor. Valeu. Então, Jorivaldo Alves, Patrícia, pode fazer suas considerações finais? Bom, então eu quero agradecer ao meu amigo Santeiro, por mais essa oportunidade, porque nós, Santeiro, nós dois hoje, estamos sendo assim 2 grandes desbravadores da nossa cultura, porque há 20 anos atrás, o cordel aqui estava praticamente esquecido, e depois que eu retornei, aí foi despertando a curiosidade, foi surgindo outros cordelistas como você e outros,
Segundo, diz que eu ressuscitei o cordel, segundo falam os pesquisadores. Isso, para mim, é uma grande riqueza. E eu agradeço, né, a um evento como esse, agradeço à imprensa, a essa equipe maravilhosa que vem, não é, de alta competência. De alta competência, para que nós divulgue o nosso trabalho para a Bahia, o Brasil e o mundo. Muito obrigado a todos vocês e viva o cordel, viva a cultura popular nordestina. Bom, em tempos de pandemia, eu só posso dizer que ainda ler é a melhor saída. Então, muita gente está isolado, não tendo muito o que fazer, na TV não tem nada de interessante, e quando escuta é só coisa ruim, notícia ruim. Então, vamos fechar a mente um pouquinho para essas notícias e vamos ler um pouco mais. Ler é uma boa ideia. Obrigada a todos. A 14ª roda de poesia do Cantoria do Antiquário São José é isso, aqui nós fazemos isso. Os poetas vem poeta, cantor, cordelista, e aqui nós mantemos, é um resgate da nossa cultura. Aqui nós preservamos a nossa cultura, resgata aquilo que estava esquecido, aquilo que o pessoal pararam de pregar nas ruas, e mesmo assim, no tempo da pandemia, nós estamos aqui com um pano na cara, quando saímos daqui, estamos aqui os três, porque nós temos distanciamento, e continuar, porque a cultura não pode morrer. Viva Deus, viva a cultura, viva a Bahia e viva a poesia. Olha, minha gente, eu fui criado ouvindo essa frase: todos mal traz um bem. E hoje eu fiquei muito satisfeito com uma notícia que eu ouvi. Diz que depois, né, da pandemia, o brasileiro passou a ler muito mais do que o que lia antes, porque o povo diz, eu não tenho tempo para isso, e agora nós estamos tendo tempo para tudo. Então, vamos aproveitar o tempo, porque o tempo não espera por ninguém. Então, quem não tiver suas ocupações, vamos dedicar na leitura, seja ela como for, que a leitura é que dá o saber para todos nós, não é? Brasileiros e mundial, e vamos pedir a Deus que breve nós esteja livre dessa pandemia, para que nós voltemos para o meio da rua divulgar o nosso trabalho, as nossas feiras culturais, que está fazendo tanta falta, tanto financeira, como também, assim, uma convivência, uma amizade imensa que nós conseguimos com o público. Então, é muita importância. Muito obrigado mais uma vez, e todos, se Deus quiser, estamos livres daqui mais um pouco tempo, se Deus nos permitir. Obrigado, Jorivaldo. Obrigado, Patrícia.